Amados, eu gostaria muito de compartilhar algo com o teu coração. Nós vamos fazer hoje a Santa Ceia e eu quero te convidar para estar aqui domingo que vem, que nós vamos ter culto de Santa Ceia. É o primeiro domingo do mês, né, de abril. Abril já? Abril, né? Primeiro domingo do mês, no mês de abril, e eu gostaria muito que você pudesse voltar e cear novamente domingo que vem. Pastor, mas a ceia não é uma vez por mês, a ceia deveria ser uma vez por dia. A ceia deveria ser uma vez por dia. Por isso, quando você sentar à mesa com a tua família, com os teus familiares, faça disso um momento de ceia, um momento de comunhão. Adore a Deus. Renato, pensei que era um anjo que estava vindo. Falei, estou sendo arrebatado. Queridos, faça das suas refeições um momento de ceia. É um momento de... Eu digo da ceia, aquela ceia de comunhão. Pastor, mas eu estou almoçando sozinho. Não está, você é portador do Espírito Santo. Não está sozinho, né? Você nunca estará sozinho se você já recebeu Jesus na sua vida. Nunca estará sozinho. Faça desses momentos os melhores momentos da tua vida, com a tua família. Se não está todo mundo reunido, pelo menos alguém junto contigo na mesa. Ore e agradeça pelo alimento, porque é muito precioso. Amém, queridos? Amém? Está todo mundo aqui? Esta semana nós não teremos célula, recesso das células. Estaremos terça-feira aqui com líderes e coordenadores e os seus vice-líderes aqui na igreja, líderes e coordenadores às 20 horas na terça-feira. Tá bom? Semana que vem nós temos café para casais. Pastor Marco, é semana que vem? Sábado que vem, café para casais. Sábado que vem, 19 horas, você deve estar aqui. Casais casados, noivos e namorados. Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família, para a sua casa. Não é casado ainda? Está namorando? Então já começa da forma certa, recebendo já a instrução do papai, recebendo já a palavra que vai edificar a sua casa em nome de Jesus, a partir de agora já, em nome de Jesus. Sábado, 19 horas. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 64, e o verso é o 8. Isaías 64, 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Diga amém. Feche os olhos por um instante. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem permitido estarmos aqui. Que a Tua graça, Senhor, continue sendo derramada sobre cada coração, sobre cada vida. Que somente o Teu Espírito Santo tenha acesso a cada coração, Pai. Somente o Teu Espírito Santo. Que todo cansaço, todo estresse físico e mental agora seja anulado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero pedir licença para você, para estar repetindo esta ministração, que já foi algumas vezes, nós já falamos sobre esta palavra algumas vezes aqui nessa CNA. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Deus vai ministrar a sua vida de uma forma diferente das outras vezes. Eu queria falar muito hoje do processo, de um processo. Talvez você não conheça, eu também não tenho tanto conhecimento assim de uma fábrica de vasos, né? Eu nunca fui à casa do oleiro, só espiritualmente. Tenho ido seguidamente à casa do oleiro espiritual. E eu quero te dizer que ele tem quebrado o vaso.
Ele tem quebrado o vaso e tem reconstruído a cada dia. Graças a Deus. Se você não tem feito isso, vá à casa do oleiro. Vá à casa do oleiro. Vá à casa do oleiro. O oleiro é aquele que molda, que constrói, que edifica um vaso. Mas eu já sou um vaso pronto. Eu tenho 55 anos. Esse vaso aqui já tem 55 anos. Parece 28, mas é 55. E tem que ir para a casa do oleiro. Tem que ser quebrado, tem que ser reconstruído. Um cristão que entende essa prática é tão precioso. Por isso eu amo esta palavra que diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Ah, como é bom ter um Pai. Como é bom termos um Pai, aleluia. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. Ele está chamando Deus de Pai, mas está se colocando numa posição de barro. Barro é moldável. O barro se molda. E não de qualquer jeito. Porque o barro que se molda de qualquer jeito é aquele barro que ainda está lá no lamaçal, e de repente vem alguém e pisa. Você já pisou no barro, você já pisou na lama, e amassa o barro. Mas é o ato apenas de amassar o barro. Amassar o barro sem um propósito. Agora, quando nós olhamos para o céu e declaramos: aleluia, Tu és o nosso Pai, aleluia. Tu és o nosso Pai, Tu és o papaizinho querido da minha vida, aleluia. Quando nós reconhecemos, e aí nós reconhecemos tanto a paternidade de Deus sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo nos proporciona algo poderoso, dizer assim: ah, Senhor, então agora que Tu és o Pai, eu quero ser o barro nas Tuas mãos, aleluia. Não quero mais estar no lamaçal sendo pisoteado, sendo amassado sem nenhum propósito, mas quero estar nas Tuas mãos, para que a Tua consciência, para que a Tua grandeza molde esse barro, esse vaso, como Tu queres. Como Tu queres. Ah, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, aleluia, aleluia. Ah, eu estava lendo o texto de, pode deixar esse texto aí, tá, Eric? 1 Samuel 15 fala de alguém, de uma pessoa que era do coração de Deus, uma pessoa que foi escolhida por Deus, que foi ungido rei, Saul. Quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Saul, a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te tornará outro homem. O Espírito Santo de Deus, quando se apodera, quando não só apenas habita as nossas vidas, mas quando Ele se apodera de nós, nós nos tornamos outro homem, outra mulher. Amados, eu quero ousar em dizer aqui nesta noite, que maravilhoso é ver pessoas aceitando Jesus como Senhor da sua vida, porque passam a ser a morada do Espírito Santo. Mas precisa dar mais alguns passos ainda, a ponto de dizer assim: eu sou a morada do Espírito Santo, mas eu quero que o Espírito Santo se apodere de mim, ou seja, eu quero que o Espírito Santo tome a minha vida. Reconheço o Senhor como Pai, mas me coloco na posição de barro. Reconheço que Ele é o oleiro,
mas eu quero me colocar na posição de barro. Molda-me, Senhor, molda-me como tu queres. Faz de mim, Senhor, faz de mim. Saul foi ungido e Deus deu esta palavra a Saul: o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus caminhava com Saul, mas Saul não deixou o Espírito se apoderar dele, infelizmente. O orgulho tomou conta de Saul, e ele saiu da direção, ele saiu da posição. Ele olhava a Deus como pai, mas deixou de ser barro, deixou de ser moldado. E quando Deus deu uma palavra para Saul, para ele conquistar os amalequitas, aniquilar os amalequitas, ele foi com o seu exército, um grande exército, mas ele não fez o que Deus pediu que fizesse. Deus pediu para aniquilar tudo. E ele olhou e decidiu por ele: puxa, aqui tem algumas coisas que vão ficar bem para mim. Tem umas coisas que eu não vou me desfazer. Tem algumas coisas que eu não vou jogar fora. E a palavra diz que aquilo que ela viu, aquilo que não tinha valor nenhum, ele aniquilou. Mas aquilo que ele supostamente no seu coração entendeu que era de valor, o gado, as ovelhas, que eram gordinhas, que dava lucro, ele falou assim: para que aniquilar isso? E trouxe consigo. Ele estava tão fora da direção de Deus, que ele achou que se Samuel não visse, Samuel não estava vendo, já estava tudo bem. Às vezes nós pensamos assim: se o pastor não está vendo, se minha esposa não está vendo, se o meu marido não está vendo, se o meu patrão não está vendo, está tudo bem. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E Saul estava entendendo no seu coração, porque quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, ela já não se importa mais com os olhos de Deus, não se importa mais com o que Deus está vendo, do que ela está fazendo. E a palavra diz que ele levou para o seu arraial o que não era para levar. E Deus falou com Samuel na madrugada. E Samuel foi ter com Saul. E lá em 1 Samuel 15, 21, 22 e 23, você vai ver uma conversa que precisa ser observada com o coração aberto e disposto a aprender com isso. Samuel fala para Saul assim: e daí? Deu tudo certo lá? Já sabendo que não deu tudo certo. E Saul fala assim: puxa vida, deu tudo certo. Deu tudo certo, e de repente Samuel ouviu um bé. E ele fala assim: o que é esse balido de ovelhas? Daí Saul deu uma desculpa. Esse balido de ovelhas. Pois é, eu estava até esquecendo de te falar. Deus já conhece as nossas desculpas. Deus já sabe das nossas desculpas. E ele fala para Samuel assim: é que na verdade nós destruímos quase tudo, ou seja, nós fizemos quase tudo o que Deus fez. E não estava entendendo Saul que meia obediência é igual a uma desobediência completa. Meia obediência equivale
a uma desobediência completa. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte. Nós poupamos esses animais porque nós desejamos muito sacrificar a Deus. E ainda põe Deus na desculpa. E aí Samuel diz assim, é o meu microfone que está fazendo isso? Quer me passar um com fio? Pode ser? Samuel diz a Saul assim, olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é o atender do que a gordura de carneiros. A gordura de carneiros era como a picanha para nós hoje. Obedecer a Deus é melhor do que o melhor prato. O melhor prato que você possa saborear. Olha só, sem parar a pregação, hein? Vocês são top, vocês são demais. Vamos aplaudir Jesus na vida dessa galera. Eita bênção, né? Melhor é obedecer do que comer picanha. Foi o que Samuel disse a Saul. Saul entendia que Deus era pai, mas Saul saiu da posição de barro. Saiu da posição de ser moldado pela mão do Senhor. Melhor é obedecer do que a gordura de carneiro. E Samuel disse para ele assim, irmão, olha bem o que aconteceu naquele lugar. Deus te rejeitou para que não sejas mais rei. Ele estava falando de algo espiritual, porque Saul continuou reinando até o dia que ele morreu. Ué, mas que história é essa então? Se Deus falou que rejeitou ele para que ele não sejas rei, mas não sejas mais rei, Deus estava tirando dele nem a unção, ele continuou com a unção de rei, mas Deus estava retirando o espírito dele de perto de Saul. E a pior coisa na vida de um homem é ter muitas coisas aqui na terra e não ter a presença de Deus. Saul provou de ter muitas coisas, de ter um reinado, de mandar, de administrar um povo, uma nação, mas sem a presença de Deus, porque ele entendia que Deus era pai, mas deixou de ser barro nas mãos de Deus. Olha que forte isso. Olha que forte isso, igreja. Às vezes nós estamos conquistando muitas coisas, estamos conquistando coisas, e não nos atentamos se existe ainda a presença de Deus conosco. Por isso Davi, no Salmo 51, se não me falha a memória, ele diz assim, Senhor, não retires o teu espírito da minha vida. Senhor, não retire. Davi foi um homem que errou, que pecou, e ainda é chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas era alguém que entendia que Deus era pai, e era barro nas mãos de Deus, porque quando errava, ninguém está livre de errar, ninguém está livre de pecar, mas quando Davi pecava, ele ajoelhava, colocava a cara dele no pó e se arrependia genuinamente. Coisa que não passava no coração de Saul. Tinha um coração duro, um coração intratável, que não era tratável o coração de Saul. Não aceitava a palavra, não aceitava a direção da sua cobertura espiritual, que era Samuel. E a partir daquele dia, Saul continuou sendo rei, mas Deus disse assim, agora é por tua conta, não estou mais contigo. Tanto que tinha umas ocasiões que Saul sentia-se perturbado, endemoniado.
E aí chamavam Davi e ele vinha com a harpa e tocava. Davi tocava a harpa dele. Toca a harpa aí, Davi. Toca a harpa aí, Davi. Davi tocava a harpa. E o coração de Saul se acalmava. E o espírito saía de Saul. Mas quando Davi parava de tocar e Saul voltava, preste atenção no que eu vou te falar. Saul voltava ao seu dia a dia, ele voltava a estar perturbado. A gente vem para o culto. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Entregamos o nosso louvor a Deus. E a gente vem atribulado às vezes para a igreja, não vem? E aí no louvor, coração acalma. Ah, que bênção. E aí na palavra, a palavra cai como uma luva no nosso coração. Mas eu quero te dizer, meu irmão, não deixe que a perturbação faça parte da tua vida quando você for embora. Quando Davi parar de tocar a harpa, que a presença de Deus permaneça na sua vida, que a presença de Deus permaneça na sua casa, que o Espírito de Deus te tome e te torne outro homem, outra mulher, aleluia. Que seja um marco nesta noite na sua vida e na sua casa, que seja um marco a hora que você entrou pelas portas deste barracão que não tem poder nenhum, mas quando você decidiu estar aqui para louvar o nome do Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a glória, aquele que pode todas as coisas, que isso seja um marco nesta noite, que você saia daqui declarando assim: Senhor, Tu és o Pai, Tu és o nosso papai, e nós somos o barro. Toma as nossas vidas nesta noite, torna-me um novo homem, torna-me uma nova mulher, torna um novo casal, torna uma nova casa a partir de hoje, que seja um marco na tua vida, a palavra do Senhor. Receba a igreja, oh, aleluia, receba toda a honra e toda a glória, aleluia, aleluia, aleluia. Eu era o barro que era pisoteado, o barro que era moldado, mas não com um propósito. Porque quando eu estava lá no mundo, Satanás pisoteava, Satanás moldava do jeito dele, pisoteava. Mas quando eu conheci Jesus, eu disse: Senhor, Tu és Pai. Senhor, Tu és Pai. E agora eu sou barro nas Tuas mãos, aleluia. E como o oleiro, ele foi lá e tirou do barro, do lamaçal. Vai deixar de ser pisoteado, meu filho. Como é bom servir a Deus, aleluia. Tem dias que a gente diz assim: acho que não vai dar mais. Senhor, não está acontecendo nada. Não estou vendo nada. Calma, barro. Calma, diz o Senhor. Tem um processo. Saul não aguentou o processo, irmão. Saul desistiu do processo. E não foi Deus que castigou ele. Ele ficou longe. Deus não castiga ninguém, igreja. O castigo é ficar longe de Deus. O castigo é ficar longe do Senhor. O oleiro foi lá e pegou o barro e trouxe para a sua olaria. E aí começou o processo na minha vida
tirou o barro do lamaçal e começou a amassar. E aí eu olhei para o oleiro e falei assim: ai, está doendo, mas tem que amassar. Mas está doendo, Senhor. Calma, filho, tem que amassar. E ele começa a amassar, né? Começou a amassar. E aí quando parou de amassar, o barro já estava diferente. Já não tinha mais as marcas do lamaçal. Não tinha mais a marca do sapato de Satanás. O barro começou a ficar diferente, aleluia. E aí o oleiro foi para o segundo passo. Terceiro passo, o primeiro tirou do lamaçal. Segundo, ele amassou. O terceiro, ele começa a tirar as impurezas. As impurezas. E aí começa a rasgar o barro. Começa a rasgar. Começa a quebrar. Para tirar as pedrinhas de dentro. Tirar os toquinhos de madeira que tem ali, os palitinhos. Sabe por quê, irmão? Na quinta série, quando eu fiz a quinta série, lá no Colégio Erasmo Braga, lá no Uberaba, nós tínhamos aula de artes. Não é a arte que eu fazia em casa. Artes. Nós aprendemos a fazer vaso. E exatamente, o professor falou assim: ó, vocês amassaram bem o barro? Amassamos, professor. Vamos fazer o vaso? Ele falou: não, calma, tem um processo. E qual que é o próximo passo? Amassar o barro. O próximo passo, tirar as impurezas, tirar todas as pedrinhas que tem. Eu falei: todas as pedrinhas? Todas, não pode ficar uma. Eu falei: mas professor, é impossível. Não, é possível sim, dá para fazer. Gente, nós ficamos umas 3 aulas. Pegava o barro e ia rolando no dedo assim, tirando as pedrinhas. Professor, por que tem que tirar essas pedrinhas? Ele falou: porque quando chegar no forno, se não tirar as impurezas, a hora que ele passar pela fornalha, ele vai rachar. Irmão, feche seus olhos que eu vou orar. Tem muita gente dormindo no culto. Feche os olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito que está tentando roubar aquilo que o Senhor está semeando nesta noite. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora tudo que está na mente, tentando roubar a mente da tua igreja, em nome de Jesus. Caia por terra agora. Amém, Senhor. Amém. E aí nós começamos a tirar as pedrinhas, porque eu não queria que o vaso viesse a rachar. E aí passamos para uma outra fase. Ele falou assim: agora vocês vão deixar o vaso, e eu estou falando de mim hoje. Vamos deixar o vaso aqui descansando, o barro descansando. Como assim descansando? É que você tirou todas as impurezas saíram. Agora tem bolhas de ar dentro do barro, para que elas saiam e não rache lá na fornalha. Ele tem que ficar descansando, as bolhas vão sair automaticamente. Você está me entendendo nessa noite, irmão? Quem está se identificando? Eu estou me identificando com essa palavra, querido. Como foi difícil tirar as impurezas. Como é difícil estar na mão do oleiro, não é fácil, mas é possível, igreja. É possível. E aí ficou um tempo lá descansando. E aí o oleiro vai para outro barro, vai pegar mais barro. E daí aquele barro, parado lá um tempo. Ué, esqueceu de mim. Olha o processo, igreja. Esqueceu de mim? Espera aí, mas ele pegou outro barro, está mexendo com outro barro. E eu? Esse oleiro está esquecendo de mim? Você nunca passou por isso?
O pastor esqueceu de mim. O líder esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Deus está esquecendo de mim. Não está esquecendo de você, querido. Minha querida, isso faz parte do processo. O silêncio de Deus, o silêncio do oleiro faz parte do processo. Você está me entendendo nesta noite? Fica o tempo que for necessário, descansando, que você chama de esquecimento. É o processo de descansar o barro. Para Deus, o barro está descansando. E aí passou esse processo, ele vai para o quinto item do processo aí. Vai modelar o vaso. E aí ele vai colocar naquela máquina que eu não sei o nome, nós não tínhamos isso lá. Nós fazíamos em cima da mesa, mas o oleiro tem aquela máquina que vai rodando e ele vai moldando o vaso. Daí, o barro, Senhor, eu queria ser um vaso igual aquele lá. Senhor, eu queria ser um vaso para ficar na prateleira. Senhor, eu queria ser um vaso daqueles que vai lá na frente da casa. Irmão, você já foi no shopping? Já foi no shopping? O shopping agora tem uns vasos lá, né? Eu acho que é para ninguém roubar aquilo lá, não é possível. O vaso é desse tamanho. Dá para se esconder dentro. Dá para brincar de esconde dentro do vaso. Atrás do vaso. Bonito demais. É bonito, não é, irmãos? Planta bonita, chama atenção, né? E aí o barro queria escolher. E aí o oleiro falou assim, tem vaso para toda ocasião. Tem vaso que vai lá na frente. Tem vaso que vai dentro de casa. Tem vaso que vai na prateleira, na estante. Mas todos eles são importantes para a edificação. Todos eles são importantes para o oleiro, todos eles são importantes para a casa. Então não fique escolhendo aonde você quer estar. Pergunte para o oleiro aonde ele quer que eu esteja. Porque às vezes a gente vai fazer um vaso pequenininho assim. Senhor, me põe lá na frente. Vou pôr lá no shopping lá esse vaso. Com aquela planta daquele tamanho. A minha mãe dizia assim, não orna. Não orna. Quem conhece a palavra? É português isso, irmão. Vocês podem acreditar. Não orna. Não combina. Tem umas coisas que não combinam comigo e com você mais, querido. Deixa o oleiro te moldar do jeito que ele quer. Ele sabe qual é a melhor forma para você e para mim. Ele sabia qual era a melhor forma e foi muito difícil aceitar o molde do oleiro. Porque aí você quer ser assim e ele quer ser assim. Ele quer te colocar de um jeito e você vai do outro. E daí sabe o que acontece? Quebra mesmo o barro ainda não passando pelo fogo, pela fornalha. Ele quebra, ele desanda. E daí sabe o que ele tem que fazer? Amassar de novo. Voltar a moldar de novo. Talvez já estava próximo daquilo que Deus determinou para a sua vida. E aí você começou e aí desandou o vaso. Atrapalha o processo, irmão. Não atrapalhe o processo. Aceite o molde do Senhor na tua vida. Aceite. E aí, a partir do momento que aceita, ele vai para uma parte muito importante.
modelou o vaso, ele vai passar pelo forno. Vai passar pela prova de fogo. Vamos ver se as impurezas saíram todas. Vamos ver se descansou bem, se saíram as bolhas de ar, porque vai passar pelo forno e eu não sei te dizer qual é a temperatura que está ali dentro, mas é muito forte, a ponto de encolher. E quando encolhe, se tiver impureza, quando encolhe, se tiver bolhas de ar, ele racha. E aí perdeu o processo, aí perdeu. Aí é o que fala a parte espiritual dessa coisa, desse processo que eu aprendi lá na escola. Vai quebrar o vaso de novo e refazer. Irmão, aí é mais difícil. Ei, olha aqui para o pastor. É mais difícil, é melhor passar pelo processo, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor entender que Deus é Pai não só para dar presente, não só para dar ovo de Páscoa, não só para dar presente de aniversário, não só para pedir as coisas para Deus, não só para dizer, Senhor, eu preciso da minha casa, eu preciso do meu carro, eu preciso de emprego, mas olhar para Deus e dizer assim, Senhor, eu sou barro nas tuas mãos, molda-me. Molda-me conforme a tua vontade. Você está entendendo, querido? Que Saul não passou pelo forno, porque o processo foi diferente daquilo que Deus esperava, daquilo que Deus sonhou para ele. E ele rachou no forno. Irmão, você não pode rachar no forno. Você não pode rachar na hora do fogo. Não podemos rachar na hora do fogo, querido. Passar pelo forno. E ainda tem o 7º processo. Passou pelo fogo. Agora vai pintar. Vai pintar conforme o desejo do oleiro. Ah, mas eu quero assim. Ah, mas eu quero assado. Não. É o oleiro quem vai escolher. É o oleiro que vai escolher. Como é que vai ficar a tua roupa? Tua roupa, as tuas roupas. É o oleiro que vai escolher. Você não escolhe mais. Não é pai? É pai? Amém ou não amém? É oleiro? Eu sou barro? Então me molda, Senhor. Me molda, Senhor. O Espírito Santo vai te mostrar como você vai se vestir. O oleiro vai te pintar do jeito que você vai ficar elegante e chique. O Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo nos direciona, nos pinta, nos coloca como Ele deseja que seja, tanto mulheres quanto homens. Nós precisamos ser vaso de bênção, vaso de bênção, vaso de honra. O apóstolo Paulo fala que existem vasos de honra e vasos de desonra. Os vasos de desonra são vasos usados lá no banheiro, mas o vaso de honra é um vaso de destaque, que vai ser usado por uma finalidade boa, perfeita e agradável. Por isso nós não escolhemos mais. Ele escolhe por nós. Ele escolhe por nós. É Ele quem vai escolher por nós. Fale com Ele. E o último estágio desse processo é o oleiro pegar o vaso e colocar aonde ele sentiu a necessidade. Vaso não escolhe aonde ficar. Vaso é escolhido para ficar. Vaso é escolhido, vaso não tem que reclamar. Ah, mas eu estou aqui nesse ministério faz 20 anos. Fica mais 20, irmão.
fica mais 20. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ah, mas Deus está falando comigo. Tem que falar com o pastor para testificar na tua vida. Deus falou contigo, fala com o pastor, fala com o seu líder e ele vai testificar se é ou não é. Ah, mas eu estou aqui, eu faço isso, eu só faço isso, só faço aquilo. Ô, irmão, os vasos espirituais não são como esses vasos aqui, ó. Esse vaso fica aqui paradinho. Agora o vaso espiritual, ele foi colocado em determinado local para produzir, para gerar, para frutificar. Vocês estão me entendendo nesta noite? Deus te chamou para este lugar para frutificar, para gerar, e não para ficar como um vaso de flores, apenas parado e ornamentando uma cadeira. Deus te chamou para ser bênção, vaso de honra. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para ser uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção, ser tu uma bênção, ser tu uma bênção. Está esperando que alguém faça diferença ainda contigo? Está esperando que alguém faça diferença ainda com você? Não, é você que tem que se levantar e fazer a diferença. Você tem que ser a diferença. Seja a diferença. Seja a diferença. Não espere a diferença, mas seja a diferença. Aqui ninguém olha para mim, aqui ninguém me dá oportunidade, aqui o pastor não me abraça, aqui isso, aqui. Ei! Vai voltar para o lamaçal? Está rachando? Está rachando? Eu não estou afim, eu não estou afim. Não, querido. Ele é o Pai. E nós o barro. Porque nós precisamos reconhecer que é Ele quem manda, aleluia. É Ele quem manda. Minha vida está nas mãos do Senhor. Saul decidiu andar sozinho e não foi legal. Saul decidiu caminhar sozinho. Decidiu fazer tudo conforme a vontade dele. Eu vou fazer do meu jeito. Vou guardar as ovelhinhas. Mas Deus não disse isso. Se Deus não disse, não faça. Se Deus disse, faça, porque vai ser bênção. Meu irmão, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer, mesmo que doa, mesmo que o processo seja dolorido. É melhor obedecer e viver na presença do Senhor. E orar como Davi: Senhor, não retires o teu espírito da minha vida. Ele clamou a Deus, ele implorou a Deus: não retires o teu espírito da minha vida. E tem gente que não ganha um abraço, sai da igreja e não volta mais. Oh, geração incrédula, homens de pouca fé, crianças espirituais, quando irão crescer e entender que o reino dos céus é tomado por força, que fracos não sobem, mas aqueles que entendem o processo, sabe que tudo que está passando, Deus está no controle. Fique em pé, eu quero orar contigo nessa noite. Aleluia, Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos por um instante. Se tem alguém nesta noite que gostaria de receber Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que quer dizer nesta noite: Senhor, eu sempre te conheci como Pai, mas agora eu quero ser barro nas tuas mãos.
Senhor, eu entendo que preciso das tuas mãos na minha vida, aleluia. Se tem alguém aqui que gostaria de receber o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador, se você ainda não fez esta oração, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador, venha habitar a minha vida através do teu Espírito Santo. Se tem alguém aqui nesta noite que gostaria, só levante uma das suas mãos, nós vamos orar contigo. Só levante uma das suas mãos se você quer receber Jesus como Senhor. Se tem alguém aqui que talvez você já aceitou Jesus lá no passado, talvez já tenha até passado pelas águas do batismo, e por um motivo ou outro você rachou, o vaso rachou, quebrou, mas nesta noite você quer as mãos do oleiro na tua vida, e você quer voltar para a comunhão com o Senhor, você deseja voltar para a comunhão do Senhor, para os braços do oleiro, levante uma das suas mãos, eu quero orar contigo nessa noite. É muito importante. Tem alguém ali com a mão levantada? Um líder, por favor. Um líder, por favor. Pastor Marco, Cris, por favor. Lá atrás tem uma pessoa com a mão levantada. Líderes, me ajudem. Lá atrás. Oh Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. A salvação nesse lugar, aleluia, porque o Senhor está aqui. Coloque a tua vida na presença do Senhor, meu irmão. Coloque a tua vida na presença do Senhor nesta noite. Coloque a tua vida agora. Conserta com Ele agora aí nesse lugar, irmão. Daqui a pouco nós vamos cear. Conserta com o Senhor aí. Conserta. Fecha os teus olhos, diga para Ele assim: Senhor, eu te reconheço como Pai. E mais do que tudo, nesta noite eu te reconheço como o oleiro da minha vida. Me coloco como barro nas tuas mãos. Molda-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Papai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por pessoas que estão aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo, que habita os corações, manifeste nesta noite. Manifeste, Senhor, moldando, Senhor, os vasos que aqui estão. Os vasos que se colocam na posição de barro para que o Senhor molde do seu jeito. É o seu jeito, é do Teu jeito, Senhor. Mas é importante, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse processo. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse processo, aleluia. Que o Teu Espírito Santo nos sustente nesse processo. Que o Teu Espírito Santo nos mantenha em pé para suportar o processo. E receber a Tua bênção. Papaizinho querido, nós reconhecemos nesta noite. Pai, eu oro por vidas nesta noite que talvez estão doentes. Se alguém está enfermo aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Eu repreendo este mal. Seja qual for a ordem deste mal, eu dou uma palavra em nome de Jesus. Acabou o tempo dessa enfermidade, acabou o tempo dessa enfermidade, secou a raiz dessa enfermidade, em nome de Jesus. Se você está doente, se você está enfermo e pode colocar a mão sobre a enfermidade, faça isso agora. Se não puder colocar a mão sobre a enfermidade, coloque a mão à altura do seu coração. Eu quero orar por você, continuar orando por você. Em nome de Jesus, a cura neste lugar, a cura do corpo físico, em nome de Jesus. A dor nas pernas, a circulação, oh meu Deus, toca, Senhor, toca, Pai, toca no coração, toca nos pulmões, toca nos olhos, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus toda enfermidade agora. Não resista, bata em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus.
nós damos esta ordem em nome de Jesus Cristo, aleluia. Receba a cura sobre o teu corpo físico, receba a cura na alma, se você foi ferido na alma, receba o bálsamo do Senhor nesta noite, receba, o oleiro está moldando o seu coração nessa noite, receba o bálsamo do oleiro, receba sobre o teu coração, sobre a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor porque Ele é bom.